Você acredita no amor de Deus? Então, pelo amor de Deus, se inscreva no meu canal. Bora lá. Pessoal, na aula passada a gente viu um pouco da história e introdução à microbiologia e à parasitologia. E como essa disciplina e essa ciência, de forma geral, ela evoluiu até chegar no estado atual que a gente está. A partir desse momento, a gente vai começar a especificar o nosso estudo. Como a gente viu ontem, a gente tem 4 grupos distintos de micro-organismos que são mais disponíveis na natureza. São eles os fungos, vírus, bactérias e protozoários. Então hoje a gente vai iniciar pelas bactérias, mais especificamente pela bacteriologia, que significa que é um estudo específico das bactérias. Como foi dito antes, as bactérias elas têm função não somente para tratamento, mas também elas são responsáveis por 70% a 80% das patologias que estão associadas, pelo menos a nível hospitalar. Certo? Então, de conceitos iniciais, bacteriologia, como o próprio nome diz, ciência responsável pelo estudo da bactéria de forma geral. Você vai estudar aqui estrutura, metabolismo, forma de reprodução, ambiente necessário, todo o possível para você compreender como que essa bactéria ela se reproduz e onde que eu vou poder me beneficiar de qualquer bactéria que possa trazer algum efeito para a sociedade. Então, principalmente, o que causa problema? É a bactéria. A gente viu ontem. O vírus causa problema só infectando, correto? E a bactéria, o que causa problema? Hã? O que causa problema? A bactéria? Substância, gente. Tudo da bactéria, a bactéria entrou, se ela ficar quietinha, tudo sob controle. Ela vai ser tratada, encapsulada e expulsa. A partir do momento que ela começa a liberar químicos, ela começa a me causar problemas. Esses problemas geralmente são decorrentes, vão se resumir a uma infecção. Quais são os sintomas de infecção? Primeiro sintoma de infecção? Febre. Primeiro sintoma de que você está com uma infecção geral. Você só tem febre quando você está com uma infecção a nível geral. Quando você tem uma infecção local, você tem um aquecimento local. Por que isso é importante? Porque as pessoas acham que infecção só acontece quando o paciente está com febre. Mas se você tiver um corte no braço e esse corte no braço ele infeccionar, não necessariamente você vai ter febre. Ele vai esquentar o seu braço, vai avermelhar seu braço, vai gerar purulência, os anticorpos vão agir e você pode não ter febre em nenhum momento desse processo. Então, a partir daqui nós estudamos tudo no que se relaciona a ela, principalmente relações de bioquímica, genética e comportamento. Por quê? Algumas bactérias, como foi dito na aula anterior, elas têm uma alta resistência para sobreviver em qualquer lugar. Então não existe um local no mundo em que ele esteja livre de bactérias. Diferente de vírus, fungos e protozoários que precisam de um ambiente adequado para sobreviver, a bactéria praticamente é como se fosse um ser imortal. Se tem vulcão, ela está lá dentro. Geleira, lá no gelo. Qualquer lugar possível no mundo pode ter uma bactéria. A genética, ela diz respeito a quando essa bactéria ela começa a fazer modificações para se adaptar ao ambiente. Toda bactéria ela tem uma alta concentração de meios para se modificar e se moldar ao ambiente. Coisa que o ser humano também tem, mas só com uma escala muito reduzida. Então, esses estudos, principalmente no que se relaciona aos interesses sociais que nós vamos atrelar a esse tipo de micro-organismo. Existem bactérias hoje que elas são utilizadas para tratar doenças e para matar vírus e bactérias de outras categorias que estão no nosso corpo. O exemplo mais comum de utilização das bactérias e vírus são as vacinas. O que é a vacina? O que é a vacina? Todo mundo vai ver não.
Estou muito agoniado, não consigo ouvir todo mundo. Vacina, pessoal. Quando eu tomo a vacina, eu estou me prevenindo de todas as doenças do mundo? Não. Eu tenho uma doença específica, né? Tomei a vacina do Covid, eu me previno do Covid. Geralmente quem toma a vacina está com a imunidade rebaixada. Ele apresenta ou não apresenta sintomas? Sim. Então o que tem dentro da vacina? Vírus. Vírus. Só que eu tenho situações. Eu não vou jogar o Covid do jeito que você pega aqui no ambiente, senão você morre. Aí o que a gente faz? A gente pega esse vírus, quebra ele, mata ele, deixa os pedaços dele na vacina e introduz no seu corpo. O mínimo pedaço desse vírus vai fazer com que o seu corpo tenha uma resistência àquele tipo de vírus. Então, numa próxima infecção, você não vai apresentar os sintomas fortes. Qual é o principal sintoma do Covid? O que estava matando? Falta de ar. Problemas respiratórios. Certo? Então, esses estudos eles se tornaram extremamente importantes, principalmente para a atualização da saúde. Como a gente trabalha no hospital, a gente tem que entender tudo no que se relaciona a esse tipo de ser, para poder ter uma forma de tratar ele da melhor forma possível, sem causar muitos problemas para o paciente ou para a sociedade, de forma geral. Então, a importância: são organismos mais bem-sucedidos do planeta. Por quê? Porque ele é o ser mais bem-sucedido do planeta. Se vocês saíssem daqui agora, saiu daqui, Codó Maranhão, fosse para o Alasca, levando só seus shorts e suas blusas regatas, sobreviveria por muito tempo? Não. Se você saísse daqui agora e fosse para o deserto do Saara, de novo, só com seus shorts e sua regata, sobreviveria por muito tempo? Não. Qual é a situação? Eles estão com uma alta taxa de adaptabilidade. Só pode-se ter um sucesso tão grande se você se adapta muito rápido. O ser humano, ele se adapta? Sim. Você sai daqui para São Paulo, passa uns 3 anos, você volta como? Adaptação. É biscoito, é desse jeito. Isso é adaptação linguística, mas seu corpo também se adapta. O que tem em São Paulo que não tem aqui? Frio. O frio de lá não se compara daqui. Certo? A mesma coisa quando você vai para os países, para as regiões ali de Santa Catarina, por exemplo. Então, por ser uma alta taxa de adaptabilidade, ela tem uma alta sobrevida. Então, ela resiste em qualquer ambiente do planeta. Por que isso é importante dizer? Eu preciso de um meio específico para matar uma bactéria. Porque se eu esperar que ela morra naturalmente, eu consigo? Por quê? Ela se adapta. Então eu não posso esperar a natureza resolver um problema desse. Certo? Além disso, os vários tipos de bactérias, eu tenho umas que prejudicam e outras que são úteis. Exemplo de uma bactéria útil para a gente. Falei ontem. Desculpa? Lactação? Espera aí. Tem uma bactéria no corpo? Temos, não temos? Essas bactérias, elas têm função? Sim. Onde é que elas se encontram? Mas mais especificamente em uma quantidade assustadora. Intestino. Nos intestinos, ela tem função para ser ajudada na flora intestinal. Por isso que o cocô fede e o pum também. A atuação da comida que você comeu, não. Das bactérias que estão atuando lá. Tudo que se relaciona com o odor tem função bacteriológica envolvida. Certo? Carne, quando você pega o couro do frango, joga fora. Vou dar essa memória para vocês quando chegar no hospital lembrar. Sabe quando você corta o frango, quem é que é dono de casa? Que cortou o frango da vida. Eu preciso dessa experiência pregressa para continuar com esse exemplo. Você pega, corta o couro do frango, joga fora, jogou no quintal. Passou um pouquinho de tempo ali no mormaço. O cheiro é agradável ou desagradável? Desagradável. O ser humano, quando está com ferida, é aquele mesmo cheiro. Igualzinho.
sem tirar nem pôr. Um cheiro de pele mole, maravilhoso. Eu falo isso porque paciente no hospital tem ferida? Só eles têm. Enfermeiro faz ferida complexa. Ferida comum, o que é que faz? Técnico. Ainda bem. Por que eu digo isso? Teve companheiros meus que na graduação, porque isso é feio, pessoal. Você está na graduação, você está fazendo tratamento da ferida, tem como você vomitar isso no paciente? Tem como. Você está aqui, o paciente está bem? Está fragilizado. Se ele está com a ferida feia, ele sabe que a ferida dele está feia, ele sabe que a ferida dele fede. Aí você chega e fala, esse paciente vai se sentir bem? Não. Ele volta para fazer depois? Não. Então é deixar a lágrima correr, segurar o pulmão e fazer o curativo. Isso é importante para você dar confiança para o paciente. Porque, ó, principalmente pé diabético. Paciente com pé diabético, o pé dele quando vem é destruído. 2 tipos de necrose. Disfacela, aquele amarelinho com cheiro que eu acabei de relatar para vocês. E a de necrose, que é aquele preto, que a gente está passando no piano. Se preocupe não, que tem pior. Verme de mosca. Que dá na ferida do paciente. Você tem que tirar de uma por uma. Pega a pinça, tira de uma por uma, larga escorrendo aqui. Em cima da N95 você não pode fazer nada. Então, dentre as várias funções que as bactérias têm na sociedade de forma geral, além das funções prejudiciais, eu tenho funções boas. Uma delas, as técnicas de biotecnologia nos trouxeram uma revolução do ponto de vista da saúde. As bactérias nos trouxeram a insulina é importante. Quando você tinha diabetes há alguns tempos atrás, você simplesmente evoluía para morte. Você não tinha como retardar a diabetes. Lembrando que eu tenho 2 tipos de diabetes, certo? Todo mundo tem essa consciência? Diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual é a diferença? Tipo 2 mata mais rápido. É que um é 1 e outro é 2. É isso? Pessoal, diabetes do tipo 1, geralmente você nasce com ela. É quando as suas células de defesa, elas destroem as ilhotas de longerança. Esse nome é bom. Ela está no menino. Em cima dos rins, que impedem que você tenha tanto a produção dos anticorpos, e aí você começa a degradar o principal órgão responsável pelo controle da diabetes, que é o pâncreas. A insulina e o glucagon de controle vão se encontrar no pâncreas. E aí nós temos bactérias utilizadas para comidas. Exemplo. É verdade, né? A diabetes do tipo 2 ela é auto-adquirida. O que é isso? A pessoa chega de manhã, vai tomar um café, um dedinho assim, de açúcar no fundo. Chega de noite, prato pequeno, não, fundo. Arroz branco, só se for de 10 colheres para lá. Pega arroz branco, toma outro café no final do almoço, pouco açúcar? Não, muito açúcar. Aí tem essa rotina de dosagem de glicose altíssima durante anos. Sabe qual é a melhor frase do diabético? Rapaz, eu tive diabetes do nada. E ele chega desse jeito. Minha glicemia está alta, menina, eu nunca tive nada. Aí, café, cachaça. Com carboidrato, só serve muito. Panelado, menino chega a sua. Geralmente diabetes está atrelado a quê? Qual é a outra doença? Doença de velho. Diabetes e hipertensão. É a dupla dinâmica. Geralmente a pessoa ficou idosa, vida desregrada, a vida toda. Está com diabetes e hipertensão. Consequentemente, problema cardíaco. É a tríade do senhor de idade. É os problemas que tu vai mais encontrar quando a pessoa chega na idade. Diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Então, a diabetes do tipo 2 ela é auto-adquirida, então a culpa é sua. Se você teve diabetes do tipo 2, nunca teve diabetes, desenvolveu com a idade, a culpa é do seu modo de vida. Certo?
E aí eu tenho diabetes que eu consigo controlar com comprimido, e eu tenho diabetes que elas são necessários que eu adicione insulina para fazer a quebra da glicose. Certo? Além disso, as bactérias elas são utilizadas muito no campo alimentício. Quando a gente se lida com comidas e bebidas fermentadas, uma bebida fermentada, Yakult. Alguém já bebeu? Nunca? Yakult. Chambinho. Mesmo pode dizer que é ruim. Aquele leite fermentado que a gente compra no mercado. Prove, mesmo pode dizer não, mas eu provei e não gostei. Porque as crianças não gostam, professor. é isso que eu estou dizendo. Nunca tomaram. Eu tomei pouco quando era criança, mas eu tomei pelo menos dois. Por que isso é importante? Quando você começa a adicionar uma variação na sua alimentação, você prepara o seu corpo a possíveis problemas. O leite fermentado, que tem uma fermentação natural de bactérias não nocivas, criadas justamente no leite, ele não vai me fazer mal. Certo? Assim como queijo faz mal, só para quem é tolerante. Iogurte. Vinho. Eita. E salsicha. Deus livre com a cascavel do seu calcanhar. E uma salsicha dentro do meu menino, de noite. Ave Maria, ainda bota um caldo quinol dentro, porque o tempero às vezes é fraco. Pessoal, a salsicha, tudo no que se relaciona de produtos que demoram para estragar, ele tem aditivo e tem micro-organismos ali para impedir que ele envelheça. A salsicha, se você deixar assim, ela estraga rápido. É que nem a calabresa você deixa fora, nem a subiga quer. Às vezes leva, de birra. Porque ela não estraga. Dificilmente ela estraga. Só se o sol estiver estralando, você deixar ela ali do lado de fora. Mas pela temperatura, mas não porque a substância em si estragou. Certo? Além do picles. Já ouviram falar de picles? Pepino fermentado. Picles é pepino. É um nome bonito, pepino fermentado. A diferença é que ele não é doce e ele tem mais azeite. Certo? Leite fermentado, além da maioria das situações dos derivados de leite, pessoal. Eu preciso de uma fermentação para me chegar à consistência e à variabilidade que se exige em relação a qualquer substância derivada do leite. Porque o leite, qual é a característica do leite? Líquido. O leite sozinho ele viraria queijo? Não. Sozinho viraria iogurte? Não. Então não tem como. Então, tudo que se relaciona a produtos derivados do leite, produtos de persistência de muito tempo, eles precisam da adição de micro-organismos, em especial as bactérias. E o papel da bactéria na saúde, além de coisas benéficas, porque elas são necessárias para o nosso corpo, eu tenho os principais agentes infecciosos. A maioria dos problemas que o paciente vai adquirir a nível hospitalar, ele deriva de uma infecção cruzada bacteriana. Por quê? A bactéria ela tem maior resistência de sobreviver no ambiente. Então ela pode sair do seu corpo e continuar sobrevivendo fora dele. O vírus consegue isso? Por que o vírus precisa para sobreviver? Um hospedeiro, ele precisa de uma célula para infectar e aí conseguir sobreviver. Aqui não. Aqui eu tenho um ser praticamente independente. Ele consegue sair para o ambiente e sobreviver fora dele. Dentre os problemas, eu tenho o tétano. Como é que eu adquiro o tétano? Uma furada, é ferrugem? É o prego enferrujado? Não. O tétano, pessoal, ele não advém da ferrugem. O tétano, ele advém de fezes de ser humano e animal infectado por tétano. Quando, pessoal, eu me cortei com prego enferrujado e aí eu peguei tétano. Não. O prego enferrujado, ele abriu o orifício para a entrada da bactéria.
Porque geralmente você está no... Se você cortou seu pé, você está descalço. Se você cortou seu pé descalço, você pisou na terra subsequente. Então, a infecção entrou pelo corte e não pela ferrugem do prego. Por que isso é importante? Qualquer coisa enferrujada pode me dar tétano. Não existe. O que o elemento enferrujado vai fazer é abrir um buraco para disponibilizar o meio para o tétano sobreviver. É isso que é o princípio da infecção. Para a infecção entrar no meu corpo, ela tem como entrar pela pele? É o nosso principal meio de barreira. Só vai conseguir entrar na minha pele se ela estiver desmatada. Se eu cortei minha pele, eu abri um ambiente estéril, porque tudo abaixo da minha pele é estéril. Então, eu abri um ambiente estéril para um ambiente que não é estéril. Então, qualquer tipo de infecção pode entrar no meu corpo. E aí sim, ela tem uma disponibilidade para fazer alguma coisa. Fora as infecções respiratórias que você adquire respirando, falando, a maioria das infecções precisa de uma porta de entrada. Certo? Febre tifoide adquirida pela água, pneumonia, sífilis. Que tipo de doença é essa? Como é que é a transmissibilidade principal da sífilis? A doença sexualmente transmissível, a doença de transmissão sanguínea. Cólera, tuberculose, são apenas alguns exemplos. Dentre essas doenças aqui, podem perceber que nenhuma delas tem um grau de letalidade muito alto. Morre, se não tiver tratamento imediato. Tuberculose hoje em dia mata? Mata. Se você não tiver um tratamento adequado, ou se você não fizer tratamento nenhum. Ou numa circunstância mais grave, quando você está imunodepressivo. Ou seja, seu sistema imunológico está abaixo do que é necessário. Certo? Todas essas bactérias, por sobreviverem em ambientes diferentes, ela tem modos diferentes para você entrar em contato com ela. Alguns deles são infecção pelo ar, infecção pela comida, pela água ou por insetos. Infecção pelo ar, exemplo. Covid é bactéria? Mas não está na cara de você. Estou falando aqui vírus da Covid. Aí o que é bactéria? Covid. Pode. Ó. Tuberculose, sintoma de tuberculose, principal. Respiratório. Tosse, perspiração da tuberculose, ela causa tuberculose. Todo mundo sabe o que é o catarro? O que é o catarro? Eu acho que o menino fala assim, todo mundo sabe, não, mas isso aí não sabe. Pois o que é? Não, isso é demais. Tem que saber e dizer também. Diga aí. Pessoal, o catarro está para o pulmão como o pus está para a pele. Então, o quê? Por isso que ele é o quê? Salgadinho, cheiroso. Vão dizer que nunca engoliu o catarro, gente. Para não dizer assim, rapaz, salgadinho. Pessoal, o catarro, ele é o produto infeccioso do pulmão. Porque a estrutura do meu pulmão não permite que eu crie pus. Então eu vou criar o catarro. E aí o catarro, ele tem graduações dependendo da infecção que você traz. Tem aquele mais amarelo claro, vai com amarelo escuro, vai com amarelo esverdeado, esse é o mais cheiroso. E aí tem situações em que ele está totalmente esverdeado. Quer dizer que as infecções, elas podem graduar para cima. Então você está com catarro, você está com infecção. Só que geralmente as infecções respiratórias, elas são resolvidas fáceis. Como é que a gente bota o produto da infecção do pulmão para fora? Tudo que você joga ali é produto de infecção. Certo? Tá. Pessoal, em se tratando de tétano, quando ele não é tratado, o que acontece? O tétano ele também é uma doença muscular.
Quando o paciente que adquire tétano não se trata, ele pode ter uma evolução para ter as contrações musculares involuntárias. Contrações essas que são tão fortes que podem chegar a quebrar vértebras da coluna, principalmente nessa situação aqui, ó, arqueamento tetânico. Esse paciente, ele não quer aqui, nessa circunstância aqui, porque perceba que ele está contido e ele está arqueado de uma forma que ele pode até quebrar ossos. Então, é uma contratura muscular muito severa. Então, nessa situação aqui, o tétano já está nos últimos estágios. Inclusive, situação interessante, quando você não se sabia o que era tétano, se você visse uma pessoa desse jeito na cama de noite, o que era? Está possuído pelo demônio. Quem assistiu o seu filme aí sabe. Se eu acordo de noite e ver uma pessoa desse jeito, é 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria e um texto na mão. Certo? É um paciente que ele não tem controle. Por que isso é importante? Paciente, eu posso sondar ele? Posso, mas ele pode tirar essa sonda a qualquer momento. Eu posso fazer acesso dele? Posso, mas se eu fizer acesso com agulha rígida, a agulha pode quebrar, pode me causar um problema maior. Então isso daqui é o estágio final do tétano, porque geralmente, falando nisso, qual foi quando você tomaram a vacina do tétano? Isso aí quando eu nasci, olha lá, professor. Vacina de tétano se renova de 5 em 5 anos. Se você, Deus o livre, estou querendo tomar para você não. Mas se vocês se cortarem e tiverem contato, vocês não estão prontos para combater uma bactéria tetânica. Cuidado. Certo? Vamos lá. Em se tratando da fisiologia, modo de reprodução e ambiente propício para a sua reprodução. As bactérias, pessoal, ela tem uma estrutura muito específica, muito peculiar. Característica essa que permite que ela sobreviva nos ambientes mais inóspitos do planeta. Então, primeira coisa, por que as bactérias são o grande vilão das infecções hospitalares? Reprodução em grande rapidez. Se eu reproduzo com grande rapidez, eu posso ou não posso ter uma maior quantidade em menos tempo? É mais fácil me infectar por uma coisa de pequena ou de grandes quantidades? Qual é o ambiente mais propício para desenvolver uma infecção bacteriana? No hospital. Por quê? No hospital eu tenho o banquete preferido da bactéria, que são as pessoas doentes. Toda pessoa que está no hospital está fragilizada. Isso do ponto de vista imunológico. A maioria delas está. Quando você chega lá, a pessoa já está fragilizada. E outra coisa, no hospital tem ou não tem medicação todo dia? Tem. Não, calma. Para dar para os pacientes, vamos trabalhar numa situação que tenha. No hospital, temos medicações sendo dadas todos os dias. Por que isso é interessante? Tratamento para bactérias também existe lá. O que isso implica dizer? Pode acontecer de eu ter uma bactéria multiresistente. E aí essa bactéria ela tem maior dificuldade para ser tratada, além de ter uma dificuldade maior para ser curada do paciente.